que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você sobreviveu. Muito conhecido esse salmo entre nós, mas nem todos têm a consciência que passaremos por vales de sombra de morte. Sobrevivemos a tantas coisas, sobrevivemos a tantas situações, passamos por tantos obstáculos, vencemos tanto o nosso interior, mas nos deparamos com o medo eminente e avassalador, a ponto de apavorar, a ponto de paralisar os membros, quando falamos sobre o vale da sombra da morte. E muita gente não consegue compreender que nós não somos isentos de um dia conhecer o vale da sombra da morte. Quantas pessoas passam por inúmeras situações, mas quando se fala a respeito deste salmo tão conhecido, Salmo de número 23, onde está adesivado em vários veículos pela cidade, onde está colocada nos umbrais de algumas portas, de algumas casas espalhadas pela cidade, mas quando literalmente, de uma forma sólida, concreta, não usando a linguagem metafórica a respeito de que passará por alguma aflição, mas tentando realmente ter a consciência que existe o vale da sombra da morte, muitas vezes somos encontrados com medo, receosos de um dia passarmos por este vale. E ninguém está isento desse acontecimento, ninguém está totalmente impedido de conhecer o vale da sombra da morte. Porque o que se tem ensinado por aí é que o Senhor nos poupará a ponto de, como um pai bajulador e mimador de seus filhos, não deixará que eles passem por situações tão lamentáveis que, por pena e realmente pura pena, não misericórdia, os poupará de ter uma experiência mais profunda, esquecendo que toda experiência e que todo aprendizado vem do sofrimento. E muito bom que não fosse assim. Mas existem coisas em nossa vida que nós só conseguiremos absorver, aprender, executar, dominar, depois que nós tivermos passados por sofrimentos, vales sombrios, o vale da sombra da morte. Ainda
ainda que eu andasse, ele está dizendo, ainda que eu venha a andar, ou seja, eu nunca vou andar, não é isso. Ele está dizendo, ainda que eu venha a caminhar por este vale, e que eu veja que o caminho é tão penoso, é tão doloroso, e ainda que eu venha a andar por este vale, eu não temerei, porque verdadeiramente o Senhor é o meu pastor, e Ele está comigo, Ele está ao meu lado. Mas o fato dele estar ao meu lado não me impedirá de caminhar. Por isso que a fé, ela deve ser bem realista. Ela deve ser uma fé concreta, sólida. Não uma fé superficial, líquida e de forma não palpável. Jesus diz que nossa fé não deve ser semelhante a ondas do mar. Está escrito assim. Deve ser uma fé sem dúvidas. Embora nossa natureza desanime no tempo da espera, mas a nossa espera como viva, ela nunca morre. E aí? Será que você já parou para pensar que você já sobreviveu a vales de sombra de morte? E que o fato de você ter essa fé, professar essa fé, ter a consciência racional de que tudo e todos está devidamente controlado por um ser divino, eterno e soberano, não te deixa isento de passar no vale. Isso te deixa mais forte. Isso te deixa mais preparado. Porque na verdade você olha para o horizonte e ainda que você veja que neste caminhar, neste trajeto, existem vários vales de sombra de morte, a sua fé consegue dizer a você que você não deve nem vai temer, porque com você, em você, está aquele que cuida de toda a sua história, de toda a sua vida. Está aquele que cuida dos seus sentimentos, cuida de todo o seu coração e de todas as suas emoções, e que os vales que sobrevirão no caminho não te deixarão estagnado, nem parado, porque você já sobreviveu, você já venceu. Está na hora de você parar para pensar que você chegou até aqui. E o fato de ter chegado até aqui não encarreta em jogar confetes em cima de você, nem lhe declarar um mérito, mas de saber que em todos esses vales Ele esteve ao seu lado. E o que o salmista está dizendo é somente isso: olha, ainda que eu venha andar lá naquele vale, porque não sei o que me espera, porque não ando pelo que vejo, mas ando pela fé. Eu não me baseio pelo que eu estou vendo, mas sim por aquilo que está por vir. Porque fé é firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam.
porque nossa esperança não morre. Ela é viva no Senhor das nossas vidas. Lembre-se que o vale que você está passando, ou que os vales que você irá passar, jamais poderão te deixar paralisado ou paralisada, porque quando temos a consciência da fé real e lógica, encontramos um Jesus que permite que os pescadores tentem a noite toda sem encontrar peixes. Mas também encontramos um Cristo que vai até um desses pescadores, pede o seu barco emprestado, termina uma mensagem para uma multidão e depois de despedi-la, vai diretamente a estes homens que se encontravam lavando as redes e diz a eles: lança a rede para o outro lado do lago. E alguém que naquele momento agarrou aquela palavra, ele diz: passamos a noite toda e nada conseguimos apanhar, mas porque tu mandas, lançaremos as redes. A fé vem de dentro, emana de dentro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que fosse um vale de morte, onde poucas pessoas saem vivos, onde poucos sobreviverão, onde poucos chegarão até o fim, onde poucos conseguirão contar história, onde eu mesmo sei que eu posso padecer, eu não temeria mal algum, porque agora já não está em jogo o medo que eu sinto, ou o medo que eu venha sentir, ou o medo que as minhas emoções se encarreguem de criar no meu psicológico subconsciente. Não, não é isso. Agora é uma questão de fé, porque tu estás comigo. Quantas pessoas permaneceram ao teu lado? Quantas pessoas ficaram ao seu lado quando todas as portas se fecharam? Quantas pessoas que te aplaudiam depois que viram a sua queda, depois que viram um momento muito rápido da sua história, em uma situação não favorável, conseguiram fechar a porta e dizer: não o conhecemos. Mas aqui é diferente, porque tu estás comigo. Ainda que todos tenham ido embora, ainda que todos tenham fechado as portas, ainda que até aqueles que eu ajudei, até aqueles que eu estendi a corda, até aqueles que eu joguei a escada, ainda que a minha mãe, que jamais desprezará o filho do seu ventre, me abandone, está escrito lá no livro do profeta Isaías: eu jamais te desampararei. Não terei medo, porque o vale da sombra da morte não é maior do que aquele que está ao meu lado.
E a grande questão é: todos os vales que você já venceu, porque Ele esteve e está e estará ao seu lado. Não é nada entre de mim para com Ele, mas é dele para comigo, porque tu estás. Não sou eu que estou, mas é tu que estás. É tu que voluntariamente estás. É tu que vem até a mim. E ao meu encontro, pega em minhas mãos e caminha no vale. E atravessa o vale de sombra de morte. Porque tu estás comigo. E isso é suficiente para que eu não tenha medo algum. Para que eu não tenha temor e nem pavor. E no verso 6 ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Me seguirão todos os dias da minha vida. É dele para comigo. Virá dele para comigo. Quem me escolheu foi ele. João 15, 6. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. E eu vos escolhi para vencer os vales de sombra de morte, para vencer os vales da solidão, os vales da decepção, os vales da ingratidão, da angústia, do medo. E ele diz: a bondade e a misericórdia vão me seguir, porque fui eu que fui totalmente conquistado por ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque é tu que estás comigo. Que esta palavra penetre em seu coração e que você possa, de dentro da sua alma, apertar na mão que já pegou na tua e ultrapassar sem temer mal algum, sem ter pavor, sem paranoia, sem neurose, sem vitimismo, sem sabotagens, sem barganhas, sem máscaras, sem hipocrisias, verdadeiramente passando no vale, porque o Senhor está contigo. Se inscreva no canal, deixa teu like, fica conosco, acompanha esses vídeos e que o Senhor continue te abençoando em tudo. Beijo no coração.